Hi there, folks! Sejam muito bem-vindos à nossa 16ª lição do Ligadíssimos no Enem. Eu sou o professor Paulo Campos e aqui nós vamos falar sobre quantifiers, alguns quantifiers. Em primeiro lugar, what are quantifiers? Então, os quantifiers são um subgrupo da classe dos determinantes, tá certo? Os determinantes precedem um substantivo e modificam o substantivo dando uma ideia de quantidade ou dimensão. Vamos lá. Nós temos esses dois aqui, much e many, que têm um significado bem próximo, né? Dão uma ideia de uma quantidade assim boa, uma certa quantidade, né? Muitos ou muitos, só que o much é associado a substantivos incontáveis e o many a substantivos contáveis. Então vamos aqui ao exemplo. There aren't many cookies left. Então there aren't many cookies left. Significa o quê? Que não há muitos biscoitos restantes, ou seja, não sobraram muitos cookies, né? Então vejam que cookies é algo contável, você conta, você enumera, sem problema nenhum. She didn't bring much water significa que ela não trouxe muita água. Então, água é incontável, você não vai falar uma água, duas águas, a não ser que você esteja se referindo em português, né? A uma garrafa de água, um copo de água. Mas em inglês isso é até mais esquisito que em português, tá certo? Você não fala uma água, duas águas, tá certo? Então, water é um substantivo incontável. Se você quer falar muita água, em inglês você vai usar much water. É uma das possibilidades. Agora, uma observação interessante é que o much não é muito comum em frases afirmativas. Então, é mais comum você encontrar em frases negativas ou interrogativas. O que não acontece com many, essa exceção aí. É comum você ver em todo tipo de frase, afirmativa, negativa e interrogativa. O many. Few versus little. She had few cookies. She is still hungry. Ok? Então ela tinha poucos cookies. O few está associado a substantivos contáveis. There is little sugar. I can't bake a cake. Então, little é pouco, associado a substantivos incontáveis, certo? Tanto o few quanto o little dão a ideia de assim, menos do que é suficiente, menos do que se gostaria, certo? Então pode ter um sentido negativo ali. Daí eu coloquei esse exemplo para ficar mais claro, né? She had few cookies, então se ela tinha poucos biscoitos, ela tá com fome, não deu para matar a fome. E se tem pouco açúcar, se eu falo isso com little, a ideia é de que não dá para fazer algo que eu gostaria de fazer, né? Por exemplo, um bolo. A few versus a little. Apesar de ter a expressão few e a little, muda um pouquinho aqui. Não em relação ao que essas palavras, esses quantifiers se associam, tá bom? A few continua se associando a substantivos contáveis, assim como a little a substantivos incontáveis. Certo? Mas quando você coloca esse elemento a antes deles, deixa de ter aquela noção de que é menos do que se gostaria. I got a few coins in here. I got a few coins in here. Então, essa ideia de que parece muito, né, com some, tem algumas moedas, tá certo? Não é uma grande quantidade, a few, mas também não é menos do que se gostaria, a ideia de escassez, aquela parte negativa. Can you give me a little water, Ian? Can you give me a little water, Ian? Então, a little, né, a expressão a little também dá a ideia de some, né? Você pode me dar, é parecido com o português, você pode me dar um pouco de água, né, Ian?
essa ideia de um pouco não significa que eu quero bem pouquinho. É só uma quantidade que não é, olha, muito grande, né? Uma certa quantidade, tá certo? E também não é uma quantidade pequena a ponto de não me saciar a sede, ok? Então, só para deixar mais claro aqui, gravar bem, vamos ver essa diferença de novo. Elise saved little money. She cannot buy that blouse. Então, Elise economizou pouco dinheiro, ela não consegue comprar aquela blusa. Elise saved a little money. I guess she will buy the blouse. Então, ela economizou um pouco de dinheiro, eu acho que ela vai comprar a blusa, tá certo? He has few coins. He cannot park in here. Olha aí, ele tem poucas moedas, dá essa ideia de escassez, menos do que se gostaria. Então ele não pode desculpe, não pode estacionar aqui. I brought a few coins, we can have ice cream. I brought a few coins, we can have ice cream. Então eu trouxe algumas moedas, nós podemos tomar sorvete. Então a few não tem essa ideia de menos do que se gostaria que o few tem. Few realmente significa poucas moedas e a few coins algumas, né? Essa observação aqui é só para vocês, quem não conhece ainda, né? Não estranhar se visto num texto lá no Enem. Only a few, only a little. Não é comum vocês se ver only few e only little, tá certo? Only a few e only a little, esse only significa somente, apenas. Então vai ter uma ideia, vai passar uma ideia de uma amplitude, uma extensão, uma dimensão mais reduzida do que a expressão a few ou a expressão a little sem esse only antes, tá certo? A lot versus plenty. Não se incomodem se vocês ouvirem um barulho aqui. Minha filhinha tá tomando um banhozinho aqui no banheiro que fica perto do meu escritório. Eu não pude gravar essa aula em outro horário, né, mais tranquilo. Mas vamos lá. A lot versus plenty. They don't have a lot of border collies. They don't have a lot of border collies. Eles não têm muitos border collies. É mais fácil falar em inglês, border collies. Border collie é a raça de cachorro mais inteligente, né? Segundo muitos sites, muitos artigos aí na internet, certo? Então, a lot significa muitos, muitas ou muito. Muita, tá certo? E pode ser associado tanto a substantivos contáveis quanto a substantivos incontáveis. Does she have plenty of money? Então, esse plenty é muito, muitos ou muitas, ou seja, é associado a substantivos contáveis e incontáveis também, tá bom? Só que o plenty of dá uma ideia de mais do que suficiente. Ok, aqui estão nossas referências. And thank you so much for watching. Até a próxima.